Parev, meu nome é Marcelo e esse é o Estação Armênia Explica. E no vídeo de hoje a gente vai cumprir a promessa mais antiga do canal e vamos falar sobre as diferenças entre o armênio oriental e o armênio ocidental. Primeiro vamos contextualizar. A gente já falou no Explica de Mesrop Mashtot sobre a criação em 405 d.C. do alfabeto armênio, ou Aipol-Pen, que é utilizado até hoje. Assim como todas as línguas modernas, o Haieren, como é chamado o idioma armênio na língua armênia, sofreu diversas alterações com o tempo, resultado da influência não apenas linguísticas, mas também culturais, políticas e econômicas. Para estabelecermos um ponto de partida, podemos dizer que até o século XIX existia apenas um idioma armênio predominante, que era o chamado armênio clássico, ou Krapar, provindo do armênio de Mashtots e que é utilizado até hoje na língua litúrgica da Igreja Apostólica Armênia, e é uma das línguas que preserva muito dos elementos arcaicos do proto-indo-europeu, que deu origem a praticamente todas as línguas do mundo ocidental. Podemos dizer que o armênio clássico é para o armênio moderno o que o latim é para o português. Os armênios naquela época ocupavam uma vasta área do Cáucaso e eram influenciados por impérios da região, em especial o otomano e o russo, e participaram de dois centros culturais principais, em Tiflis, atual Tbilisi, e Constantinopla, atual Istambul. Essas influências impactavam principalmente o dialeto do dia a dia dos armênios em cada região, principalmente do lado otomano, que recebia mais influência dos imigrantes da Europa. A partir de então, conseguimos distinguir três dialetos principais que eram evidenciados pelos escritos da época: o G, o e o Iel, que era falado no noroeste do Irã. Os dois primeiros passaram a se diferenciar tanto que deram origem a dois idiomas diferentes, o armênio ocidental e o oriental. Vale ressaltar que já existia uma diferença cultural notável entre a armênio oriental e ocidental, mas a gente vai falar em outros Explica sobre isso. Outro fator que contribuiu para a distinção entre os idiomas foi o genocídio armênio, que criou a maioria das diásporas que nós temos hoje no mundo e separou as gerações da língua armênia. Os armênios que formaram a diáspora se adaptaram aos idiomas locais, o que cristalizou de alguma maneira uma estrutura do armênio ocidental, ao mesmo tempo em que em diferentes cidades do mundo os armênios adicionaram palavras das línguas locais ao armênio. Enquanto isso, os armênios que sobreviveram na chamada Armênia Russa puderam desenvolver o idioma como a língua principal, inclusive passando por uma reforma ortográfica na década de 1920, quando a Armênia se juntou à União Soviética. Vamos comparar agora os idiomas usando o armênio clássico como referência. A fonologia do armênio oriental preserva os chamados três sons de pronúncia de consoantes: o vocal, o não vocal e o aspirado. Isso significa que todo som existente hoje no armênio oriental existia no armênio clássico de Mashtots. Já o armênio ocidental manteve apenas uma distinção: o vocal e o aspirado. O armênio oriental tem 31 sons consonantais distintos, enquanto o armênio ocidental foi reduzido para 24. Essa é a principal razão pela qual as pessoas dos dois dialetos têm dificuldade em se entender. Apesar de usarem o mesmo alfabeto, o armênio oriental e ocidental têm pronúncias diferentes para as mesmas consoantes. Na verdade, o armênio oriental tem uma letra a mais, que é o IEV, que foi introduzido após a reforma ortográfica. O ocidental até empresta a letra, que é a junção de outras duas, mas não faz parte oficialmente do idioma. Como exemplo, K, P e T viram G, B e D na troca de idioma. Um exemplo clássico é o substantivo lápis. A palavra é a mesma para os dois idiomas, mas no armênio ocidental se pronuncia madid e no armênio oriental matit. Outro bom exemplo é o olá. O que a gente usa aqui no Explica é o ocidental parev e na Armênia se pronuncia barev. A morfologia também muda. O armênio ocidental conjuga os verbos dependendo do pronome, enquanto o oriental mantém o verbo e adiciona uma partícula para indicar o pronome. Como exemplo, vamos usar o verbo ler, que, de novo, é igual nos dois idiomas. Enquanto no ocidental eu digo yes gagartam, no oriental eu digo yes kardumem. Falando em vocabulário, a escolha de palavras varia também entre os idiomas, mesmo que elas existam nos dois, como acontece com o português do Brasil e o português de Portugal, ou o inglês dos Estados Unidos e do Reino Unido. E ainda podemos falar em diferenças dentro do armênio ocidental entre as diásporas. Como citamos mais no começo do vídeo, as colônias se adaptaram aos idiomas locais dos países em que eles passaram a viver, e isso acaba gerando situações como a criação de novas palavras armênias locais. E tudo isso que eu falei ainda são só as principais diferenças. Existem muito mais características que diferenciam os dois idiomas e a gente vai ter mais oportunidade para falar disso ainda aqui no Explica. O armênio ocidental é o falado em toda a diáspora da Armênia pelo mundo, principalmente nas colônias mais distantes da Terra-mãe, como as Américas, Europa, Oceania, etc. O armênio oriental é a língua oficial da República da Armênia e de Artsakh. Nos países vizinhos há uma divisão. Os países que estão nas terras armênias pré-genocídio, no caso Turquia e Síria, falam o armênio ocidental,
E os países com diáspora mais a leste, como Geórgia, Irã e Iraque, falam o armênio oriental, incluindo a diáspora da Rússia. No Azerbaijão não se fala armênio porque a diáspora armênia foi eliminada do país durante a guerra de Nagorno-Karabakh, como vocês vão ver ainda aqui no Explica, que conta a história de Artsakh. Mas isso não é regra. O armênio oriental tem se espalhado por outras partes do mundo pouco a pouco por causa dos movimentos migratórios recentes e a facilidade de conexão com a pátria no mundo moderno. E, na verdade, ainda tem diferença entre o armênio que é falado nos jornais e meios de comunicação oficiais e o que é de fato falado no dia a dia nas ruas da Armênia, principalmente se a gente levar em consideração a influência do idioma russo. Mas isso a gente deixa mais pra frente quando a gente falar da relação da Armênia com a Rússia. Olha eu fazendo mais uma promessa difícil de cumprir aqui. Inclusive, se você reparou nesse vídeo, agora todas as palavras em armênio que a gente falar aqui no Explica, a gente vai colocar a versão dela escrita em armênio, como se fala na Armênia, e o transliterado dela para o armênio oriental e para o armênio ocidental, para você saber como se pronuncia. E se você quer conhecer mais sobre o idioma armênio, a gente já fez um Explica falando de como ele foi formado, da história de Mesrop Mashtots, ele vai estar aqui embaixo, e a gente ainda vai falar aqui muito mais, tanto sobre o idioma armênio, quanto sobre a cultura da Armênia. Então, se você não quer perder nenhum vídeo, aproveita para seguir a gente em qualquer uma das nossas redes sociais, porque em todas elas você vai ser avisado quando sair um vídeo novo. Shinor Hagalut 1 para você que ficou até aqui, e Tsudesu 1.